Acredito que quando a gente olha, né, para a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, no iniciozinho do capítulo, ele associa essa manifestação de carnalidade à imaturidade daqueles crentes, né? Tanto que ele usa essa metáfora do leite, né? Eles eram imaturos ainda na fé, precisavam crescer, precisavam ser edificados. E por essa razão ele destaca o papel importante dos líderes, né? Que eles estavam ali abraçando cada líder como se fosse um Cristo ali, como um segmento ideológico, e um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Apolo, dizia que era de Cefas. E Paulo ele condena isso, dizendo que todos eles, tanto Paulo como Apolo, como Pedro, eles eram cooperadores. Eles estavam cooperando para a edificação desse prédio, para o florescimento dessa lavoura que é a igreja. E aí, assim, eu entendo que essa perspectiva da vida cristã limitada ao prédio, ela realmente ela é uma visão associada à imaturidade, como Paulo aponta em 1 Coríntios 3. Entretanto, eu penso também que a gente não pode confundir o prédio, né, com a reunião, né? A reunião, ela independe do prédio, ela é presencial, é física, o culto, né, como o pastor Genildo mencionou a expressão culto online, ela não se aplica efetivamente, a gente faz transmissões e cada um adora individualmente, mas a adoração coletiva ela é presencial, mas assim, algo que provavelmente, né, não é consenso, né, que eu vejo de modo geral, as pessoas costumam, há um discurso que, na minha compreensão, ele não está tão alinhado com as escrituras, que é a ideia de que, por exemplo, eu individualmente, eu sou igreja, né? Eu entendo que dentro do texto que nós lemos, se a gente pegar 1 Coríntios capítulo 3, Paulo está falando da coletividade. Ele fala, vós sois a lavoura de Deus, ele fala que nós somos o templo, ele fala da coletividade. A igreja ela é plural, eu entendo que igreja é mais de um, tanto que Jesus, quando fala sobre a aplicação da disciplina, ele diz, Mateus capítulo 18, versículo 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou presente. A igreja, o termo igreja, é o termo tanto no grego, né, o eclesia, como no hebraico, né, a gente tem expressões plurais que apontam para a congregação. Na verdade, é templo do Espírito Santo. Mas como que a gente chega a essa conclusão? Na mesma carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Eu acredito que essa distinção é importante porque a gente vive agora no limiar, a gente vive na fronteira entre uma fé cristã congregacional, né, ou seja, no sentido de congregar, e o desigrejamento, que utiliza muitos dos elementos que aparecem no nosso discurso atual, a gente defendendo a religiosidade online, falando dos benefícios, e até alguns discursos que a gente usa, eles também estão nos lábios dos desigrejados. Então, eu acredito que é importante a gente estabelecer uma distinção bem clara, né? Que nós não compactuamos com esse pensamento. Porque quando eu entendo que é igreja, então eu sozinho eu posso viver um cristianismo autônomo, né? Então não é igreja, igreja é mais de um, a igreja é plural. Agora, é templo, é habitação do Espírito Santo, né? E, obviamente, por sermos vários templos reunidos, Paulo emprega a mesma designação ao corpo todo, né? Ele diz, vós sois o templo do Espírito Santo, o edifício. Eu acredito que ele usa essa comparação
partindo do princípio que os seus leitores tinham uma imagem mental aí do Templo de Salomão, ou de um templo de alguma outra divindade. Tanto que ele usa, dentre as metáforas, ele fala de pedras, né? A gente tende a querer encontrar um significado para cada coisa ali, mas ele está falando de uma construção, né? Uma construção, ela não leva palha, ela leva pedras e metais, né? Sejam preciosos ou, enfim, mas leva pedras e metais. Então ela não leva palha. Palha é uma coisa esquisita para você erigir um templo, né? Não faz sentido, seria algo fora. E aí ele fala do fundamento, que é Cristo. Quando alguém está ligado a esse fundamento, que é Cristo, esse indivíduo também deve estar ligado a outros indivíduos. Porque não dá para nós afirmarmos que seguimos Cristo de uma maneira autônoma, individual. Não existe cristianismo autônomo. Cristianismo inclui o outro, né? Inclui o próximo. A igreja ela é plural. Então, essa imaturidade relativa a uma religiosidade restrita ao templo, ela realmente ela é presente, porém existe um grande perigo de nós, quando a confrontamos, nós também abrirmos margem para um outro tipo de pensamento que também nos rodeia, que vive assim ao nosso redor, que inclusive assedia muitos dos nossos, né, dizendo, olha só, você pode ser igreja sozinho, não tem problema, entendeu? Eu acho que é importante. Obviamente, né, essa é a minha compreensão. Eu entendo que é importante a gente trazer à tona, né, esses pontos, justamente para promover reflexão acerca desse assunto.